Olá, redistribuição para otimização de uma estrutura. Uma estrutura vai redistribuir os esforços entre os elementos dela baseado na rigidez de cada elemento. Isso é uma questão de peristática. Isso é uma questão do funcionamento base de uma estrutura. Agora, o que acontece muitas vezes num conceito de otimização estrutural é que, dependendo do caso, você pode reduzir a rigidez de um certo elemento, ok? Enfraquecendo, digamos, reduzindo a capacidade dele de absorver esforços, ok? E daí, claro, né, quando você reduz a capacidade de um elemento, mas os esforços continuam existindo, eles vão se distribuir pelos outros, tá? Mas reduzindo um elemento, você reduz a carga nele e muitas vezes você consegue reduzir o consumo global de uma estrutura, né, o consumo de material global, ou você consegue otimizar a estrutura como um todo, reduzindo a parcela de carga que aquele elemento suporta, ok? E entra a questão. Isso se chama redistribuição, ok? Ela é aplicada principalmente nas ligações e, claro, né, nos negativos de uma estrutura. Sabendo isso aqui então, vamos dar uma olhada no NBR 1018, porque a NBR 1018 tem um item sobre isso, que é limite de redistribuição. O que ele fala aqui? Basicamente ele fala que a capacidade de rotação dos elementos estruturais vai depender e tudo mais da estrutura, mas a questão básica que a gente tem é a seguinte, que quando eu efetuar uma redistribuição, ou seja, quando eu enfraquecer um elemento, eu posso reduzir o momento fator de m para, no mínimo, né, um ΔM. Ou seja, uma questão é que eu vou ter que reduzir a certo limite. Tá? E esse limite vai depender de cada caso, né? Se a estrutura é uma estrutura rígida ou uma estrutura mais flexível, mas a questão é que uma estrutura de nós móveis, que é uma estrutura com menor rigidez global, como um todo, né? Ela vai ter um limite que eu posso reduzir no máximo 10%. Ok? Agora, uma estrutura um pouco mais robusta, eu posso redistribuir até 25%. Tá? É essa a questão. Daí muitos pensam assim, já vi muita gente pensando assim, eu tenho 10 toneladas de força-metro, uma viga, um peça qualquer, e eu tenho uma técnica que faz virar 7,5 toneladas de força-metro. Se você ouvir isso, meu Deus do céu, eu vou sair aplicando isso aqui em tudo. Tá? Meu Deus do céu, eu estava gastando 4 barras, eu vou gastar 3. Tá? Se eu tenho, sei lá, 100 ligações, estava gastando 400 barras, eu vou gastar 300, economizei 100 barras na minha estrutura, meu Deus do céu, uma economia gigante. Com certeza. Só que não é isso uma redistribuição. Ok? Uma redistribuição não é uma ferramenta de concepção estrutural, não é uma ferramenta para sair aplicando assim. Por quê? Porque uma redistribuição, ela acaba enfraquecendo um certo ponto, ela tira a rigidez de um certo ponto da estrutura. Ok? E isso, como a gente está trabalhando e apertando a estrutura para tentar tirar um pouquinho mais de água da pedra, se enquadra em uma otimização estrutural. Eu já tenho um vídeo sobre isso chamado otimização estrutural, mas a questão é, otimização estrutural não é uma ferramenta para você sair aplicando a torta e a direito. Tá? Eu diria que uma otimização estrutural é igual um martelo. Por quê? Porque se você está com uma amassadinha no carro, você leva para o cara lá martelinho de ouro e ele vai fazer uma batidinha ali, quem sabe, no carro, acertar ela e deixar seu carro voltar ao normal. Tá? Ele vai conseguir consertar seu carro, melhorar a aparência do seu carro com alguma batidinha num ponto específico. Ok? Entendido isso aqui? Você vai para um técnico que sabe o que está fazendo, que tem bastante experiência e ele vai lá consertar seu carro. Beleza? Agora, imagina que você vê, um martelo corrige o carro, então você pega uma criança de 10 anos, dá um martelo para ela e fala, se diverte com o seu carro. Você acha que vai funcionar? É o que eu vejo muito engenheiro fazendo com estrutura. Ele pega o martelo chamado redistribuição e marreta até a estrutura dar o que quer. E não dá, tá? Não funciona, isso só piora a estrutura. Para demonstrar isso aqui, eu vou usar essa planta. Tá? Antes de eu demonstrar essa planta, eu quero que você, se você for engenheiro e você acha que você tem capacidade de utilizar redistribuição, tem um teste aqui, tá? Porque essa estrutura tem um problema grave. Ok? Esse projeto aqui tem um problema grave nessa estrutura, ok? Eu vou demonstrar o 3D dessa estrutura, não é porque falta uma laje aqui no último andar, tá? É um problema nessa planta, que só olhando essa planta você consegue ver se você entende de estruturas, ok? Mas por enquanto, olhando essa planta aqui como um todo, eu vou demonstrar os resultados de cada pilar, atualmente sem aplicar nenhuma redistribuição, ok? Bom,
O que eu tenho, olhando aqui na planta da esquerda, ó, a gente consegue ver esses 4 pilares aqui, ó, que estão com a taxa de aço mínima. Ok? Eles estão com 6 barras de 10. Digamos, com o pilar de 40 vai ter que ser pelo menos 6 barras, então tá tranquilo, né? Tá uma taxa de aço abaixo de 1%. Lembrando que a taxa de aço tende a ficar, mas varia, de 0,5% a 2% em uma estrutura, tá? Então de 0,5% a 2%. Ok? Ele está em 0,8%, está perfeitamente normal. O P13 e o P10 estão em 0,8%, que vira 1%. Então, 0,8 a 1,1 está bem ali na faixa do 0,5 a 2, né? Tá o dobro do mínimo e metade do máximo, então tá bem no que eu quero, ok? Agora, o P5, ó, o P5 mesma coisa, ele até tá com esse problema aqui, ó, de maior a S, seguido de menor a S, seguido de maior, por causa daquele problema que eu falo já no meu vídeo de maior a S no último andar, mas é o problema de concepção, né? Mas basicamente o problema aqui é que tem 8 barras, vira 6 e vira 8, por uma questão que poderia ser corrigida para ser 6 barras lá em cima também, tá? Mas não é um problema tão grave. O P6 também, outro pilar que está com 0,9, vira 0,6 e termina em 1,1. Ok? Então ele está dentro da faixa de 1%, ele acaba tendo uma certa variação, também maior a S no último andar, mesmo princípio, mas a questão aqui é que está dentro de 1%. Agora, o P7 é um pilar que chega a 2,6% de AS sobre C. Tá? Ele é um pilar de 14 por 40 com 12 barras de 12,5. Ok? Então ele é um pilar muito mais carregado. Não é um pilar que dá para deixar passar assim. Tá? É um pilar que muitas vezes, se a gente souber analisar a estrutura e corrigir ela, dá para reduzir muito essa taxa de aço. Ok? E para demonstrar isso aqui, eu vou aplicar uma redistribuição nessa ligação aqui do pilar com a viga. Ok? Por quê? Porque a redistribuição é aplicada na ligação pilar-viga. Tá? Então tem uma viga nascendo aqui, eu vou vir aqui e colocar um encastramento de 0,5. Você vai falar, tá, mas o limite era 0,75. Correto. Eu posso reduzir o momento em 25%, mas como eu falo no vídeo de erros de configuração, tá, eu posso reduzir a rigidez em outro fator. Tá? Não é o mesmo princípio, tá? Mas a questão é, até eu não cheguei, até vou demonstrar agora, acabei esquecendo de demonstrar, mas vou demonstrar qual é o momento fator atual que tem. Se eu colocar isso aqui engastado, tá? Se eu colocar engastado, qual que é o momento fator que eu tenho ali, tá? Para saber se eu estou redistribuindo dentro ou não. Ok? Então, engastado, eu tenho um momento fator de 4,5, beleza? Então, eu vou anotar aqui, ó, 4,5 na minha calculadora, beleza? Tá? 4,5 é o que eu tenho atualmente. O que eu posso fazer é colocar o encastramento e eu posso chegar em 75% disso, tá? Vamos imaginar que não seja uma estrutura tão móvel essa aqui por enquanto, é um prédio baixo, tá? Então, 4,5 vezes 0,75, eu sei que deve estar um resultado próximo de 3,38. Beleza? Então, se der próximo de 3,38, significa que eu estou próximo do meu limite de redistribuição. Vamos dar uma olhada se foi ou não isso? Bom, eu coloquei um coeficiente de rigidez desse ponto aqui de 0,5 e foi para 3,4. Beleza, é basicamente 3,38. É muito pouca diferença, certo? E esse pilar estava com 12 barras de 12,5 e um coeficiente de 2,6. Ao aplicar essa redistribuição de 25%, o que aconteceu é que ele foi para 1,7. Até que no último andar está 2,2, mas como um todo esse pilar está com 1,7. 2,6 para 1,7, eu matei 1/3 da minha taxa de aço. Estava com 12 barras de 12,5, foi para 12 barras de 10, eu reduzi um diâmetro de todas as barras do pilar. É uma economia bem considerável da estrutura, ok? Só que o problema aqui é o seguinte, você viu que funcionou isso aqui? Pois é, agora, antes de eu falar o problema que a gente teria, quem é engenheiro e já entende, ou consegue olhar a estrutura, e já tem experiência em estruturas, tudo mais, já sabe o problema dessa estrutura. Já sabe que tem um problema grave nessa concepção estrutural aqui, ok? Eu vou falar qual que é. Qual que é o problema grave dessa estrutura aqui? O problema é muito simples. Se ocorrer um vento no eixo X, o único pórtico que suporta cargas de vento é esse pórtico central. Por quê? Porque o outro pórtico não tem pilares rígidos no eixo X. Ok? E o outro pilar, outro pórtico na outra ponta também não tem. O que acontece é que toda a rigidez dessa estrutura está bem no meio. Ok? Então, essa estrutura aqui, se você deixar passar isso aqui, cuidado em ser aplicando redistribuição. Tá? Porque isso aqui, se ocorrer um caso de alta turbulência e tiver uma excentricidade da carga, vai acabar gerando um vento muito maior num lado que no outro e aí gerar uma instabilidade do prédio. Ok? E se sair aplicando redistribuição em qualquer outro ponto, pode enfraquecer mais ainda isso aqui, certo? O ideal é que tenha pórticos de rigidez espaçados e principalmente nas pontas para dar um equilíbrio global na estrutura, ok? E isso aqui é um problema grave, tá? Agora,
Isso aqui, claro, um prédio de 4 andares talvez não seja tão grave, mas a questão aqui é o seguinte. Entendi que foi para 12 barras de 12.5 para 12 barras de 10. E isso não dá para ser aplicando para tudo agora, tá? Isso funcionou nessa peça aqui. Significa que eu posso vir aqui, encastramento nos extremos, e aplicar uma redistribuição em todas as quinas da estrutura, chegar em cada quina da estrutura, todas as vigas que nascem, e aplicar uma redistribuição? Não! Tá? Isso é maluquice, isso não funciona, isso vai estragar a obra, e eu vou demonstrar agora que vai estragar a obra. Tá? Se eu aplicar só nas quinas já é um problema. Porque eu já estou, ok, pode estar até reduzindo a taxa de ácido de algum pilar específico, mas olha o que acontece aqui. A gente estava com o momento fator de 3.4, correto? Agora que eu apliquei redistribuição em outros pontos, o que aconteceu que foi o momento fator do P7 mandou lá para o P5. Ok, uma parte do P7 foi para o P5. Agora, de usar a rigidez na estrutura, principalmente para as cargas de vento, foi um pouco para o P5. O P5 começou a mandar de volta, então voltou um pouco para o P7. Estava em 3.4, voltou para 3.68. Ok? O que aconteceu com o meu pilar que estava com 12 barras de 10, voltou para 10 barras de 12.5. Ele estava em 2.6, eu reduzi para 1.7, agora que eu fiz isso, voltou para 2.2. Ok? Então, se você aplicar uma rótula num ponto que não é, digamos, um ponto que está falhando a estrutura, não um ponto que está com problema, você vai estragar a sua estrutura, ok? Então não é um conceito de, eu vou sair aplicando rótula por tudo, ou redistribuição por tudo, ou eu vou otimizar minha estrutura colocando redistribuição em todos os pontos. Não. Se você fizer isso, você está estragando sua estrutura, você está piorando sua estrutura, você está aumentando o consumo de ácido da sua estrutura, ok? Então a rótula não é para ser aplicada em tudo, tá? Então você viu que só isso já é um problema, ok? Só aplicar um coeficiente de redistribuição em todas as vigas que nascem, todas as vigas que estão nascendo com pilar, não vai, só vai, inclusive, pode piorar a estrutura, ok? Então não é uma questão de configurar toda a estrutura para redistribuir 10%, redistribuir 15% ou 20%, achando que isso aqui é uma configuração. Não, ela é uma redistribuição para ser colocada em um ponto específico da estrutura para otimizar ela. Entendido? Sabendo isso aqui então, para piorar, tá? A gente viu que estava em 368 agora. Tem muita gente que coloca até nos encontros internos. Nos encontros internos, onde teria o engaste, colocar uma redistribuição interna sim. Ou seja, colocar uma viga que está passando e colocar uma redistribuição entre um vão e o outro da viga. Isso sim é agora que estraga a estrutura como um todo. Tá? Por quê? Porque você elimina os negativos. Ok? Tem gente que não gosta de negativo, mas negativo é o que salva a estrutura de deformação. Tanto que eu apliquei agora a redistribuição nos pontos internos, o que aconteceu? Essa viga começou a dar erro de flecha, ok? Por que deu erro de flecha? Porque ela tem menos negativo, ela vai deformar mais, ok? Não só isso, mas a minha viga que estava com 3.68, tá? Ela foi de 4.5, otimizei e foi para 3.4. Saí começando a sentar martelo para tudo que é lado, foi para 3.68. E agora que eu terminei de martelar tudo, foi para 4.28, quase que voltou para o original. Ok? Quase que voltou para aqueles 4.5 original. Entendido? Então, coeficiente de redistribuição. Se você ouvir alguém falar que é para sair martelando e colocar por tudo isso aí, é maluco. Eu já ouvi maluco falando isso. Falou, otimiza a estrutura, coloca redistribuição de 25% em tudo. Não, isso aqui estraga a estrutura. Ok? Talvez conserte a estrutura aumentando essa viga e tudo mais, mas daí não está economizando. Está só achando uma maneira de gastar mais. Ok? Porque tem que corrigir essa viga, tem que mudar a estrutura, tem que aumentar a estrutura e tudo mais, até fazer ela funcionar. Entendido? Então a questão de otimização ela deve ser limitada a quem sabe que está fazendo muito bem. Tá? Se você não tem uma experiência boa na engenharia, deixa para depois. Tá? Utiliza a concepção estrutural. Se você seguir a minha ideia do vídeo de otimização e focar na sua concepção, vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque você não vai ficar gastando tempo à toa tentando achar um coeficiente específico que vai reduzir específico ali, naquele pontinho específico e não vai piorar outro lugar. Ok? Porque é isso que a redistribuição faz. Quando eu apliquei ela aqui, ela corrigiu aqui. Mas com certeza ela aumentou um pouquinho dos esforços em todo o restante da estrutura. Ok? E daí quando eu fiz toda a restante da estrutura mandar um pouquinho de volta, o P9 mandou pouquinha coisa para o P7. O P2 mandou pouquinha coisa para o P7. O P1 menos ainda, o P8 menos ainda. Mas todos mandaram um pouquinho de momento fator. Consequentemente, quando todos mandaram, o que aconteceu é que ao invés do momento fator ficar, digamos, no ponto, digamos, eu tirei um pouquinho do ponto crítico, eu tirei todo que é lugar e ele voltou para aquele lugar. Ok? Ao invés de eu falar para a carga, não, vai um pouquinho mais para lá, o que eu falei para a carga é, a carga foi lá, agora volta para cá, agora vai para lá, agora para lá. Então a carga está dando volta na estrutura, ok? Ela vai do P6 para o P9, do P9 para o P10, do P10 volta para o P7, do P7... Não, ela não está, ela nem sabe para onde que vai, você só está tentando fazer a carga se confundir.
Não é o caso, ok? Então, muito cuidado em se aplicando redistribuição. Ela pode ser usada se você sabe o que está fazendo, mas jamais deve ser aplicada à torta e à direita, jamais deve ser padronizada em toda a estrutura, ok? E, claro, a gente tem a questão, né, que quanto mais você aplicar a redistribuição, mais a estrutura deforma, quanto mais ela deforma, mais fácil ela cair aqui, ó, em uma estrutura de nós móveis, e aí te proibir de fazer todas as maluquices que você está fazendo, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.